É certo que todo ser humano busca segurança existencial, porque essa incerteza, essa falta de explicações sobre as coisas e essa ausência de previsibilidade incomodam as pessoas. Ninguém gosta de viver na incerteza. Então, conscientemente ou não, todos nós estamos buscando certa segurança, certa estabilidade na existência. Isso é normal, isso é natural. Porque existe uma necessidade intrínseca em todos nós por compreender o que acontece na nossa vida. Entender razoavelmente o que acontece. E se há uma falta de explicação sobre tudo isso que nós vivemos, isso nos é difícil de aguentar. Tanto que, na maioria das pessoas, o que existe é uma falsificação, né? As pessoas inventam realidades, inventam a própria realidade, isso é o mais comum. Elas criam uma explicação da verdade e se agarram a isso e pronto, e depois não pensam mais na questão. Isso é a maneira mais comum de se sentir mais seguro diante da existência. Só que também o que ocorre bastante é outra coisa, que é a pessoa aderir a algum tipo de ideologia. E aqui ideologia eu quero apresentar num sentido mais amplo. Eu tenho uma aula específica que eu falo sobre ideologia. E para mim ideologia tem um sentido um tanto mais amplo. Não é só algo ligado à política ou a ideias sociais e políticas, mas toda ideia que é fechada em si mesmo. Então você vai ter ideologia política, você vai ter ideologia religiosa, você vai ter até ideologia filosófica, né? Quando, por exemplo, uma filosofia, ela pretende explicar tudo e se fecha dentro dessa explicação. E o que há em comum em todos esses movimentos ideológicos é o seguinte: todos eles oferecem uma explicação que pretende solucionar a existência, dando para a existência um sentido e uma unidade, entenderam? Então, as pessoas, elas também fazem isso para encontrar uma certa segurança. Se aliam a uma ideologia que explique tudo, que torne tudo de alguma maneira compreensível e explicável. E a pessoa possa dizer assim: olha, agora eu entendi. É assim, isso é a explicação da existência. E a partir do momento que a pessoa abraça uma explicação que é ao mesmo tempo fechada e totalizante, e que é perfeitamente coerente, porque é isso que essas ideologias apresentam, e plenamente compreensível também, aí nesse momento o coração da pessoa se apazigua, ela sente que está em paz e pode seguir adiante. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: a que preço isso é conquistado? A que preço essa segurança existencial é conquistada? Porque é o seguinte, a gente precisa entender que toda explicação que pretende solucionar a existência de uma maneira fácil e de uma maneira direta, ela vai se deparar com a questão central dessa existência. Ela vai se deparar com o pano de fundo dessa existência, que muitas vezes não vai se adaptar à explicação que está sendo dada. Por quê? Por essas soluções ideológicas, é preciso apresentar um sistema esquemático. Ou seja, o que é um sistema esquemático? Tudo precisa ser reduzido a fórmulas muito claras e razoavelmente simples, senão esses esquemas não funcionam. E o mais importante nisso aí, não se pode aceitar dentro do sistema incoerências e contradições. E
Isso é o que todas as ideologias fazem. Elas criam uma explicação de tudo, sobretudo se fecham dentro dessa explicação, e se você olhar, é uma explicação lógica, numa lógica interna. Porém, o que acontece? Na experiência da realidade, muitas vezes essa lógica não funciona. A realidade muitas vezes bate de frente com a explicação esquemática ideológica. E aí o que a explicação esquemática ideológica faz? Tenta se ajustar sem perder a sua coerência. Aí dá uma explicação sobre aquilo que não estava batendo com a ideia, mas uma explicação que ajuste, na verdade, a realidade ou aquela perplexidade encontrada com a ideia. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Só que nós aqui estamos buscando entender as coisas de verdade. E quem quer entender as coisas de verdade não pode viver nessa autoilusão. A gente sempre tem que deixar muito claro, e isso é muito importante vocês entenderem, a existência possui elementos que muitas vezes não se ajustam às explicações reducionistas dos esquemas de pensamento. Tá? Não são poucas as vezes que a realidade vai se apresentar para nós de maneira obscura, às vezes contraditória e às vezes, pior ainda, incoerente. Nós vamos olhar para a coisa e falar, isso não faz nenhum sentido. Isso vai acontecer constantemente. Constantemente. Se nós formos honestos com aquilo que nós vemos, nós vamos perceber isso. Só que presta atenção, veja bem. Isso não significa que a vida seja realmente incoerente. Eu creio e tenho convicção de que há uma coerência que explique tudo por trás. Só que essa coerência, ela é misteriosa. Completa coerência. Ou seja, nós não temos as explicações para tudo. Não nos está dada, em alguns casos, até a possibilidade de explicar. Então, dificilmente nós vamos ter a ciência de todos os enlaces, de todas as relações, de todas as causas que contribuem para a formação dos fatos, dos fenômenos, de tudo aquilo que aparece na nossa frente. Então, nós temos diante de nós uma vida que se apresenta muitas vezes inexata. E aí, quando ela se apresenta inexata, o que nós fazemos? Aí é que entra a questão. Qual é a nossa atitude? Muitas vezes, as pessoas ou elas criam a própria verdade ou elas se aliam a um sistema esquemático. Quando, na verdade, aquele que realmente quer entender as coisas, quer buscar a verdade, quer procurar ser autêntico com a sua própria vida, ele precisa ter coragem para encarar essa contradição ou essas contradições da existência, ou aparentes contradições da existência, sem os subterfúgios esquemáticos. Então a pessoa precisa aceitar que nem tudo é sempre tão óbvio e que existe uma complexidade na nossa experiência que muitas vezes um esquema não é capaz de abarcar, de explicar. E a gente tem de aprender a conviver com isso. Algumas dessas complexidades se resolverão, vamos conseguir resolver, entender, solucionar. Mas nós temos que aceitar que muitas delas não. E ponto. Porque se nós não aceitamos, nós estamos a um passo de abraçar um sistema esquemático que o grande problema dele, ele é falso. Ele é falso porque ele tenta ser tão rigoroso, tão certo, tão correto, que ele não vai apresentar a verdade. Claro que os esquemas, eles não são de todo ruins. Os esquemas de pensamento, eles têm a sutilidade porque muitas vezes eles facilitam o entendimento de muitas coisas. E muitas vezes eles estão certos em muitos aspectos que apresentam, só que eles não são capazes de abarcar tudo, de
abranger a realidade, de resolver todas as questões. É isso que nós temos que estar sempre atentos. O problema é que as pessoas ingressam nesses sistemas esquemáticos não com essa compreensão de que são sistemas, são esquemáticos, têm sua utilidade, mas não vão resolver tudo. Não, elas abraçam as ideologias esquemáticas e abraçam como se elas respondessem tudo. Claro, vou retomar isso aqui. Vou ser repetitivo. As pessoas fazem isso porque elas buscam segurança existencial. Porque essa incoerência, essa contradição do mundo lhes é muito difícil de suportar. Então, suportar a contradição, suportar a incoerência, suportar o mistério, suportar a inexatidão é também um ato de coragem e de força. É você saber viver onde nem tudo está tão claro. E mais ainda, se nós queremos ser inteligentes e desenvolver a nossa inteligência, nós precisamos estar abertos para lidar com essa aparente incoerência do mundo e disposto a aceitar essas contradições. Porque só assim que a inteligência vai trabalhar de maneira real, né? Como lhe é próprio. Porque ser inteligente é isso. Se você tem um esquema montado, você só faz raciocínios lógicos. Agora, quando se é inteligente, só raciocínios lógicos não são suficientes. Você precisa também captar realidades, captar experiência, fazer conexões que o simples raciocínio lógico não resolve. Então nós precisamos estar abertos, aceitar essa natureza, às vezes volúvel e volátil da vida, e trabalhar sempre com isso na consciência, porque só assim a gente vai ser capaz de entender a realidade mesmo. E melhor, só assim nós vamos ser capazes de sobreviver na realidade de uma maneira saudável, de uma maneira autêntica, de uma forma que a gente não minta pra gente mesmo. Que a gente não viva na ilusão, mas viva na verdade. E a verdade, às vezes, não é simplesmente viver na verdade, não é simplesmente explicar tudo. É também aceitar aquilo que não pode ser explicado ou ainda não pode ser explicado. Isso também é viver na verdade.